Então, alunos, aqui tem 2 textos que eu coloquei no nosso slide. Vou fazer só uma leitura, tá bom? Porque aqui resume tudo que eu falei hoje na nossa aula. Então, componentes do sistema operacional. O sistema operacional é composto por um conjunto de softwares que permite administrar as interações com o hardware. Então, a nossa interação do software com as nossas peças, aquilo que nós podemos tocar no computador, que seria o hardware. Nesse conjunto de softwares, seguintes elementos: o núcleo, que representa as funções fundamentais dos sistemas operacionais, tais como a gestão da memória, processos, arquivos, entradas, saídas, as funcionalidades de comunicação. Então, é isso que faz com que tenha essa parte do sistema com o hardware, que fala com uma memória, os processos, os nossos arquivos de entrada e saída, tá? E as funcionalidades de comunicação, tá bom? Os recursos do sistema, ele recebe a atenção do processador, gerencia a memória, cria um sistema de arquivo, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário, embora possa ser executado imediatamente após a máquina ser ligada. Para vocês entenderem melhor, assim que nós ligamos, o nosso software já está interagindo com o hardware, tá bom? A maioria dos computadores pessoais de hoje o executa através de outro programa armazenado em uma memória. Ao executar testes e iniciar os componentes da máquina, monitores, discos, tá? Pelo sistema operacional e algumas unidades de armazenamento, geralmente o disco rígido, e a partir daí o sistema operacional toma o controle da máquina. O sistema operacional reveza sua execução com os outros programas, como se estivesse vigiando, controlando todo o processo computacional. Então, resumindo, podemos dizer que todas as nossas partes da interação com o computador envolve o processador, que é a parte do hardware, que tem essa interação com o sistema operacional. Só para dar uma resumida sobre a questão que esse mundo do sistema operacional que é um pouco complexo, mas para as pessoas ele nos torna fácil, porque nós interagimos, conseguimos fazer as nossas coisas, entrar na internet, acessar. Então, tudo é normalmente aplicado para nós, tá bom? Então, aqui está falando sobre memória, tá? E aí, isso eu posso deixar mais para frente para explicar para vocês, tá bom? Mas é isso, sobre a questão do sistema operacional, tá? Agora vamos falar sobre como escolher uma impressora. Qualidade da impressão. O primeiro aspecto é definir qual a qualidade e resolução que você precisa que os arquivos impressos tenham. Então, temos que procurar sempre qualidade, saber entender sobre a impressora, como que nós fazemos a instalação, tá? E depois, a próxima aula, eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês, tá? Então, nós temos muitas impressoras disponíveis no mercado para a gente, tá? Mas é interessante pesquisar e com a tecnologia que vem melhorando cada vez mais, a qualidade vem melhorando também, tá bom? Se você pretende imprimir apenas documentos e textos, uma resolução padrão será suficiente. Agora, se você pretende imprimir fotos, imagens ou outros documentos coloridos, o modelo tem que ser menos. Então, dependendo da impressora, do que nós vamos fazer com ela, nós também temos que ter um computador que seja compatível, que dê certo para o que procuramos. E também temos a questão da velocidade. O padrão da velocidade de uma impressora comum é de 8 páginas por minuto. Essa velocidade é ideal para o médio
em que o usuário irá imprimir documentos de vez em quando. Mas se você pretende fazer um uso mais intenso da máquina, pode apostar em modelos de 20 páginas por minuto ou mais. Então aí vocês conseguem ver que tem impressoras que elas são mais rápidas, elas desenvolvem mais rápido a parte da impressão. Então, por minuto tem impressora que imprime até 8 páginas e tem impressoras que imprimem até 20 páginas, tá bom? Tudo vai depender do quanto você vai querer imprimir e qual sua pressa para ter os documentos em mãos, tá? Cartuchos. Então, nossos cartuchos que fazem ter a nossa tinta para nossas folhas imprimidas, tá? Então, vamos lá. Você que realmente economizar na hora de comprar uma impressora, então este é um dos pontos essenciais para prestar atenção. Não importa se sua impressora é de tinta ou a laser, você precisa alimentá-la com novos cartuchos de tempos em tempo e o preço do cartucho irá pesar diretamente no seu bolso. Então, os cartuchos, eles são um pouco caros, tá? Essas tintas que temos nas impressoras, tá ok? Alguns modelos funcionam apenas com dois cartuchos, um preto e um colorido. Outras, no entanto, trazem um cartucho diferente para cada cor, o que permite que você compre o cartucho apenas da cor que está precisando. Antes de optar por um modelo, pense que você precisará ou não imprimir muitos documentos coloridos e verifique também o preço deles e análises que digam quanto tempo ou quantas impressões esses cartuchos costumam durar. Dessa forma, você poderá ter uma noção melhor do quanto terá que pagar pela manutenção da impressora, tá bom? Então, nossa impressora, ela tem essa função de usar esses cartuchos, tanto colorido como preto e branco, tá? A maioria das pessoas, elas imprimem no preto e branco, é uma porcentagem muito menor colorida. Então, nós temos a laser também, tá? Que ela é bem mais rápida, a impressão também é de alta qualidade. E nós também temos que entender sobre a questão da instalação, tá? É muito fácil na hora de imprimir. Se você tem um documento em aberto, lá na opção do próprio documento tem um desenho da impressora e é ali que a gente imprime. Então, quando a gente abre a parte da impressão, nós temos a opção de quantas folhas também que nós queremos imprimir, aquilo que nós estamos precisando. Também precisando, por exemplo, fazer frente e verso. O que seria frente e verso? Então, a nossa folha em frente e o verso seria atrás. Então, nós temos a opção de imprimir frente e verso, que seria atrás, ou podemos imprimir quantas folhas nós quisermos, ou também nós podemos aumentar a quantidade daquela impressão, como exemplo. Quando nós temos um trabalho para imprimir e tem uma página 2, a página 2 eu preciso de 5 folhas. A impressora ela dá essa função de imprimir 5 folhas a página 2 e imprimir as outras folhas normalmente, tá bom? Então, a impressora ela é de fácil acesso, tá bom? Na parte da impressão. E também nós podemos controlar tudo aquilo que imprimimos, tá? Então, é isso. A impressora, ela tem os cartuchos, a velocidade e a qualidade da impressão. Então, para escolher uma boa impressora, tem que pesquisar bem, ver a qualidade dela, tá? Então, a impressora muitas vezes vale muito mais comprar cara do que gastar muito em cartuchos e manutenção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.